Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês com atalhos, conforme vocês escolheram lá na nossa enquete. Os atalhos são muito úteis para aumentar a nossa produtividade. E não existe uma fórmula mágica para você decorar todos os atalhos. Você tem que ir usando. Os que você mais usa, você vai decorar primeiro. Então vamos lá. Primeiro eu vou trabalhar com vocês os atalhos de navegação. Nós vamos começar pelo Page Down. O Page Down, quando você aperta ele te traz uma tela inteira para baixo. O Page Up te leva uma tela inteira para cima. Quando você aperta Ctrl Page Up, você vai para a planilha da esquerda. Ctrl Page Down para a planilha da direita. O Table, você seleciona a célula, você vai para a próxima célula à direita. O Shift Table, você vai para a próxima célula à esquerda. O Enter, você desce. O Shift Enter, você sobe. O Home, você vai para a primeira célula da sua linha. O Ctrl Home te leva sempre para a célula A1. O Ctrl End te leva lá para o final da planilha. O Ctrl L vai abrir para você o menu Localizar e Substituir. Ele é muito útil quando dentro de uma base de dados muito longa você precisa localizar um valor ou então fazer correções se você tem um valor que está errado e precisa ser substituído. Tipo quando você importa arquivo de algum lugar e onde seria um A contínuo aparece um A com uma bolinha em cima. Você pode fazer essas substituições aqui nesse menu. Nós temos o Ctrl G, abre o menu e para, que é para você selecionar uma referência e navegar até ela de uma vez. E nós temos as setas. Quando a gente trabalha com Ctrl e as setas de navegação, a gente anda até a última linha antes de um espaço em branco. Nem sempre é a última linha da tabela, porque se tiver um buraco dentro dessa tabela, ele não vai. Então, conta para baixo, vai até a última que está digitada, conta para o lado, até a última que está digitada. Para selecionar células, você pode apertar Shift e vir de uma por uma, ou então você aperta Ctrl Shift. Aqui eu estava em branco, então seleciona só uma, mas se eu estiver aqui num várias escrito Ctrl Shift, seleciona todos que estão escritos. Da mesma forma para qualquer direção, certo? Para selecionar uma linha inteira, eu vou usar o Shift barra de espaço. Para selecionar uma coluna inteira, eu aperto Ctrl barra de espaço. Para selecionar tudo, eu dou um Ctrl Shift barra de espaço. Ou então um Ctrl C. O Ctrl C seleciona todas os escritos que tem ao redor de onde você está. Certo? Para editar uma célula, eu aperto F2. Para navegar dentro da célula, eu posso vir com as setinhas, que vem letra por letra. Se eu aperto Ctrl, vem palavra por palavra. Se eu aperto o Shift, eu consigo selecionar letra por letra. E se eu aperto Ctrl Shift, eu seleciono de palavra em palavra. Se eu quero cancelar seleção, eu dou o ESC. Para inserir linhas ou colunas, eu seleciono e dou Ctrl+. Para excluir, eu dou Ctrl-. Da mesma forma, colunas. Ctrl-. Certo? Para ocultar uma linha, Ctrl+.
Para reexibir, Ctrl Shift 9. Para ocultar uma coluna, Ctrl 0. Para reexibir, selecione a coluna anterior à coluna sucessora, dê um botão direito e reexibir. Certo? Agora vamos trabalhar com algumas formatações. Quando eu dou um Ctrl, ponto e vírgula, eu tenho uma data. Quando eu dou um Ctrl Shift, ponto e vírgula, eu tenho a hora. É importante frisar que está a hora do momento que você está trabalhando, certo? Se eu quero deixar este texto em negrito, eu dou um Ctrl N. Se eu quero sublinhar, Ctrl S. Se eu quero itálico, Ctrl I. Se eu quero que ele fique com aquele tachado riscadinho no meio, Ctrl 5. Certo? Vamos pôr o valor aqui embaixo, R$1.000. Então, 1.000. Se eu quero que este 1.000 seja formatado em moeda, eu dou um Ctrl Shift 4. Se eu quero em porcentagem, Ctrl Shift 5. Se eu quero transformar esse número em data, Ctrl Shift 3. Se eu quero transformar esse número em hora, Ctrl Shift 0. Certo? E nós também temos um atalho muito útil que é para você escrever numa célula em várias linhas, sem mudar de célula. Você vai pegar, vou escrever meu nome, cada nome em uma linha. Ana. Se eu apertar Enter aqui, eu passo para a célula de baixo, não é isso que eu quero. Então eu vou dar um Shift Enter para subir de novo, vou dar um F2, aí eu vou dar um Alt Enter, aí eu quebro dentro daquela célula e passo para outra linha. Aí eu quero de novo, Alt Enter de novo. Ó, escrevi meu nome, cada nome ficou em uma linha diferente. É só você apertar o Shift Enter. Além disso, nós temos outros atalhos que são muito úteis. Eu vou excluir essa coluna que a gente usou de exemplo, com Ctrl menos. E agora eu vou ensinar para vocês essa linha aqui que está sobrando também, nós vamos excluir. Como que a gente formata como tabela usando atalhos? Nós vamos dar um Ctrl Alt T. Vai abrir essa caixinha de diálogo e ela selecionou para mim, ó, todos os meus dados aqui de cima. Aqui, como tem duas linhas em branco, ela não selecionou aqui embaixo. Mas eu posso vir aqui nessa setinha e expandir a minha seleção. Aí eu pego todos os meus dados. Aí aqui está me perguntando, a minha tabela tem cabeçalhos? Se a minha tabela não tiver cabeçalhos, eu tiro o vizinho. Mas aqui no caso, a minha tabela tem, a nossa tabela que a gente está trabalhando aqui, ela tem cabeçalhos. Então, como que a gente faz? Você vem aqui e dá o check, ou então você aperta Alt M, por causa que tem esse grifadinho aqui no M. Ó. Sempre que tiver uma caixinha de diálogo para você selecionar um check e tiver esse grifadinho embaixo da letra, você vai apertar o Alt e a letra grifada que o check será colocado para você. Ao apertar OK, e selecionou os nossos dados como tabela. Aí agora eu vou excluir essas últimas duas linhas, selecionei, dou Shift espaço e Ctrl menos, e nós temos nossas bases de dados que estão arrumadas. Agora, vocês podem ver que o nosso CEP está bem bagunçadinho, né? E a nossa coluna de data também. Por que que isso acontece? Por causa de formatação. A data no Excel é apenas um número. E ele já aparece para a gente em formato de data por causa que ele usa uma máscara. E como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver de duas maneiras. A gente pode dar o Ctrl espaço selecionando os nossos dados
e Ctrl Shift 3, que eu já mostrei para vocês que seleciona como data. Ou então, a gente pode dar um Ctrl 1, que abre toda essa caixa de formatar células. E você pode vir aqui escolher os dados. Ó, nesse caso, nós estamos usando uma personalizada, que esses 3 M's significam que o nome do mês vai aparecer abreviado as 3 primeiras letras. Se tiver só 2 M's, aparece o número. E se tiver 4 M's, aparece o nome completo do mês. Vou fechar aqui. E agora o step. Como que a gente faz para formatar isso aqui como step? Eu vou dar um Ctrl espaço, Ctrl 1. Aí eu vou vir aqui no personalizado. Aqui no personalizado, no geral, eu vou apagar. E cada número eu vou representar por uma hashtag. Então o step geralmente é 2 números, um pontinho. Hoje em dia não escreve pontinho mais, mas antigamente vinha com pontinho e a gente encaixa assim. Então são 5 números, um hífen e 3 números. Como que a gente vai fazer para ficar dessa forma? Cada número representado por uma hashtag. Então, 5, 2, 3, 4, 5. Aí eu quero colocar o hífen. Para o Excel entender que aquele hífen é um texto, você coloca entre aspas. Fechou a aspas, mais 3 hashtags. Aí aqui você já vê o modelo, ó, como que vai ficar essa configuração de hashtag. Fica igual a esse exemplo aqui. Você também pode usar isso para configurar CPF, CNPJ, números que precisam vir com 0 na frente, que geralmente o Excel não aceita. Então é muito útil você ter esse conhecimento. Aqui nesse formatar células você também pode escolher alinhamento, fonte, borda, preenchimento, proteção, certo? No nosso caso de hoje nós estamos trabalhando só com o número, então eu vou apertar OK, vocês podem ver que mudou a nossa formatação aqui, certo? Então galera, esses são os principais atalhos que eu queria mostrar para vocês. São os atalhos que eu mais uso, né? Eu deixei de fora atalhos fáceis, que são Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z, que todo mundo já usa. E a gente tem muito mais atalho que a gente vai usando à medida que a gente vai trabalhando. Isso é uma questão de prática, certo? Então, eu gostaria de combinar uma coisa muito importante aqui com vocês. Se vocês divulgarem este vídeo, compartilharem com todos os seus conhecidos e este vídeo chegar até 100 curtidas no domingo, eu vou estar disponibilizando, vou deixar o link nos comentários do vídeo, um e-book com os principais atalhos. São mais de 100 atalhos para vocês. Aí vocês vão poder estudar e separar os que são mais úteis para vocês colocarem em prática. Quem quiser essa planilha, é só entrar em contato comigo. Vocês já sabem disso, que eu disponibilizo para vocês estudarem. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.